É importante, irmãos e irmãs, que saibamos que nosso Senhor Jesus foi condenado à morte, não pelas obras boas que Ele realizou, como nós ouvimos no Evangelho, mas porque, sendo homem, se fez igual a Deus. Sendo homem, se revelou o Filho de Deus. Ele mesmo disse, como ouvimos no final do Evangelho: eu faço estas obras, mesmo que não queirais acreditar em mim, mas para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Esta comunhão de amor entre o Filho e o Pai, de modo que Ele realizou todas as obras para revelar o mistério de Deus, revelar o mistério do amor de Deus em relação à humanidade, realizar plenamente o projeto salvífico de Deus em relação à humanidade. Por conta disso, Ele foi hostilizado, Ele foi perseguido, Ele foi condenado. Sua morte de cruz, a morte de cruz de nosso Senhor, é resultado deste mistério do mal que quer frustrar os projetos de Deus em relação à humanidade, que quer fazer com que a obra de Deus em favor da humanidade não se realize, o mal. A palavra de Deus, nestes dias em que nos aproximamos da Semana Santa e da celebração do Tríduo Pascal, a palavra de Deus desmascara a hostilidade, a manifestação do mal, que quer frustrar os planos, os projetos salvíficos de Deus. E esse mal, infelizmente, se manifesta no coração e no agir das pessoas. Pessoas que não se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Pessoas que não trilham um caminho de amadurecimento na fé, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, na fé, no mistério de Deus, uno e trino. Pessoas que não amadurecem na fé, no mistério de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que não acreditam que a obra de Jesus é obra de Deus, é obra do Filho de Deus, em favor da salvação da humanidade. E, portanto, estas pessoas, infelizmente, a partir do próprio coração, elas se comportam como pessoas hostis, pessoas contrárias ao projeto de Deus. Irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é tempo propício para revermos nossas escolhas, revermos os sentimentos, as motivações que a partir do nosso coração animam os nossos comportamentos.
permitamos que a palavra de Deus hoje também questione os nossos corações. Que a palavra de Deus possa iluminar de tal modo os nossos corações, a ponto de desmascarar aquela hostilidade que às vezes também se manifesta em nós. Pessoas que às vezes não acreditam, não confiam na obra de Deus. E, portanto, por gestos, por palavras, colocam-se contra o projeto de Deus. Às vezes, de forma até inconsciente. Mas quando nós permitimos que o pecado tome conta do nosso coração, quando nós agimos em favor da mentira, em favor do ódio, em favor da vingança, em favor da maldade, nós também nos tornamos pessoas hostis ao projeto de Deus. Quando nós não deixamos nos conduzir pela palavra do Senhor, quando os nossos julgamentos, o nosso discernimento, como devemos agir nos problemas que enfrentamos na família, nas dificuldades que enfrentamos na vida da sociedade, na vida de nossas comunidades, e aí nós não discernimos segundo a fé, segundo a palavra de Deus, e agimos contra a palavra de Deus, aí se manifesta a hostilidade. Corremos o risco de nós mesmos, que muitas vezes nos apresentamos como discípulos e discípulas de Jesus, corremos o risco de nós mesmos pegarmos em pedras para atirar em Jesus. Chamada à conversão. O que precisa mudar em nossas vidas? O que precisa mudar em nossas escolhas? O que precisa mudar à luz da palavra de Deus, para que nós não frustremos, para que nós não sejamos opositores ao projeto salvífico de Deus em relação à humanidade? O que precisa mudar, irmãos e irmãs, em todos nós? Por um outro lado, na primeira leitura, nós ouvimos esse testemunho do profeta Jeremias. Ele, profeta de Deus, movido pelo Espírito do Senhor, pregou a palavra de Deus ao seu povo. E por conta disso, o profeta foi perseguido. Ele mesmo testemunha: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Esta é a situação dramática vivida pelo profeta. Tanto assim, que ele foi morto. Ele foi morto. Porém, o Espírito de Deus animava
a fidelidade do profeta à missão que Deus lhe havia confiado, de modo que, apesar das perseguições, o profeta tinha uma certeza de fé. Que certeza era esta? Continua a primeira leitura. Mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O profeta Jeremias, ele tinha a certeza de fé que o projeto de Deus não pode ser frustrado. Os desígnios salvíficos de Deus em relação à humanidade, esses desígnios, eles verdadeiramente se cumprem. Deus quer salvar a todos, mesmo aqueles filhos e filhas que por causa do mal são opositores, se deixam levar pelo mistério do mal, se tornam hostis ao projeto salvífico, ao projeto amoroso de Deus. Deus quer salvar a todos. É impressionante que o profeta Jeremias, ele invoca a vingança de Deus contra os seus perseguidores. Mas a vingança de Deus, ela está ali, na cruz. A vingança de Deus é o seu Filho morto e ressuscitado pela nossa salvação. Não pensemos nós que a vingança de Deus é a destruição daqueles que se opõem ao projeto salvífico de Deus. Pode ser que a pessoa escrava do mal, pode ser que a pessoa, se deixando levar por este espírito de hostilidade, de oposição aos projetos de Deus, esta mesma pessoa sofra as consequências de ter feito comunhão com o mal, comunhão com a hostilidade, a oposição aos projetos de Deus. Porque o mal, sim, é vingativo. Aqueles que se colocam a serviço do mal são destruídos pelo próprio mal, mas não o amor. E por isso, não pensemos nós que a vingança de Deus é a destruição das pessoas que se colocam em oposição aos seus projetos de amor. Não, a vingança de Deus é a cruz. A vingança de Deus é o seu Filho morto, pela salvação, inclusive, dos seus perseguidores. Vocês se recordam muito bem, quando Jesus já estava crucificado, e antes de morrer, ele pediu ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a vingança de Deus.